Você sabia que os hormônios em ebulição na adolescência afetam a percepção dos adolescentes e as experiências vividas por eles nessa fase podem fazer toda a diferença na vida adulta? Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje. Lucas Penteado aqui com a gente, bem-vindo mais uma vez. Helene, obrigado. Bom, vamos começar falando. A gente tem muitas marcas que ficam na vida da gente que foram vividas na adolescência, a gente tem muitas recordações, né? Exatamente. Essas recordações são sempre muito fortes, porque são ligadas a processos emocionais. O que a gente diz é que, neurologicamente falando, o nosso neocórtex, que é a parte racional, ele começa a se desenvolver a partir dos 18 aos 25 anos nos homens e 2 anos mais cedo nas mulheres. Realmente existe isso, das mulheres desenvolverem mais rapidamente essa parte que aprende a lidar com as regras da sociedade, que aprende a lidar com as normas. Por isso, é muito importante que a gente entenda, o que é vivido na fase da adolescência se tornam experiências muito marcantes, porque são experiências muito ligadas à emoção. Os hormônios estão à flor da pele, o que você viver emocionalmente naquele momento pode ser marcante para o resto da vida. E mais importante, como você não tem uma área de racionalidade tão forte, aquilo que as pessoas falam para você não importa tanto quanto aquilo que você vê. Por isso é importante que os pais deem exemplos, que eles sejam exemplos para os adolescentes, porque simplesmente falar não atinge eles. A gente tem exemplos bastante dissonantes, por exemplo, de adolescentes que tiveram uma adolescência animada, muito feliz, muita festa, muita alegria, muita diversão, muitos passeios. E a gente tem também aquele adolescente que, por algum motivo ou outro, sofreu bullying, de alguma forma se afastou um pouco da sociedade, se sentia rejeitado. Trabalhar a felicidade nesse aspecto, principalmente para os pais, é mais complicado, né? Exatamente. Primeiro que o conceito de felicidade, que é um conceito ligado ao processo de você se conhecer e gostar do que você é, né? De você realmente olhar para aquele conceito do latim felicitas, né? Que significa estar mais produtivo e mais fecundo. Na idade da adolescência, a sua produtividade é o quanto você consegue conquistar alguns valores adolescentes. Por exemplo, alguma posição de destaque é algo muito importante para um adolescente. Eles estão sempre buscando se destacar em alguma área. Por isso, a gente vai pegar esses dois exemplos. Aquele que se destaca bastante, que teve uma adolescência muito extrovertida, muito feliz, que estava sempre saindo com os colegas, vivendo isso, ele aprendeu a lidar com essa parte mais pessoal do mundo, né? Não significa que ele tenha aprendido a lidar bem com a parte analítica do mundo e com as regras. Então, isso pode interferir na idade adulta também. Por quê? Porque se ele não souber que na idade adulta as habilidades dele estão ligadas àquilo que ele viveu na adolescência, ele vai tentar ser um analítico e vai sofrer com isso, né? Não vai passar no vestibular de medicina, provavelmente, né? Agora, aquele que foi mais contido, mais observou bem essa parte analítica dele, pode ser que ele não tenha vivido uma adolescência com tantos picos de excitação, mas que durante a adolescência ele formou esse comportamento que vai dar a ele algo interessante para o futuro dele. Por isso a gente fala tanto de autoconhecimento na idade adulta. Porque quando você olha para o seu passado, você vê como que isso foi escrito, como que essa história foi escrita, e existe um perfil ideal, que é o perfil de autoconhecimento. Esse é o perfil ideal. Você saber o que você fez e o que é resultante disso. Uma experiência traumática no palco para um adolescente pode levar ele a nunca mais querer pisar num palco. E a gente tem gente que trabalha no backstage a vida inteira e que faz muito bem isso porque o backstage sempre deu certo para ele. E ele sempre conseguiu fazer um bom trabalho ali. Agora, aquele que foi para o palco, pisou ali e viu que aquilo era gostoso para ele, vai ser interessante para a vida inteira dele que ele possa estar ali. E daí talvez ele não consiga realizar bem o trabalho de backstage, porque a vontade dele está ali. A gente fala muito que isso define os valores das pessoas. É o que motiva a pessoa a fazer alguma coisa. É muito disso definido na nossa adolescência. Quando se tem aí, vamos usar de novo essas duas representações, na fase adulta, se ele tiver um autoconhecimento, se ele conseguir trabalhar tanto o lado do festeiro quanto do lado introspectivo, se ele conseguir se observar como único, ele consegue desenvolver, não sei se é essa palavra, ou apreciar a felicidade de uma forma diferenciada, ou por conta desse passado,
podem haver aí grandes distúrbios ou problemas? As duas coisas. Podem haver distúrbios ou problemas caso ele não queira ser aquilo que ele construiu. Caso ele não queira, por exemplo, ser uma pessoa mais analítica, tendo vivido momentos mais analíticos. Caso ele não queira ser um adulto que lida melhor com tarefas do que com pessoas, e ele ficar buscando ser uma pessoa inspiradora para os outros. A gente vê muitos adultos assim na internet hoje, que têm um processo de introspecção muito interessante, são excelentes produtores de tarefas, de ideias, mas fazem questão de se mostrar para algo diferente daquilo que eles foram criados. E isso não dá resultado. A felicidade está ligada a você reconhecer que aquela história que foi escrita é sua. É sua, tenha gratidão por ela estar escrita daquele jeito. Algumas pessoas tentam equilibrar como se existisse um perfil perfeito. O perfil perfeito é a pessoa que tem 50% de uma forma mais entusiasmada e 50% de uma forma mais analítica de tarefas. Isso não existe. O que existe é você conhecendo como é o seu perfil, como você viveu aquelas experiências e aquilo vai te fazer feliz na sua vida adulta. Um exemplo pessoal, eu sempre gostei de palco, desde pequenininho. Então, quando eu passei por uma depressão muito grande por ter sido empresário durante 6 anos, meu pai disse para mim, filho, vem aqui em casa. E me mostrou vários vídeos, desde pequeno, no palco. O local onde eu gosto de estar é assim, no palco, na frente da câmera. Esse trabalho é interessante. Existe um trabalho por trás disso, que é de escrever, de ler, de estudar? Sim, né? Mas esse trabalho por trás das câmeras não é tão gostoso quanto o trabalho que eu demonstro aqui. Então, me sinto à vontade em fazer isso. Outras pessoas fazem um trabalho muito melhor no backstage. Então, é a sua vivência. Eu tive a oportunidade de estar com mais ou menos 50 adolescentes nesse final de semana, num evento, né, um evento cristão, e observar o comportamento deles e poder entregar a eles tarefas diferentes. Porque o nosso mundo atual entrega tarefas iguais para todos os adolescentes. E essas tarefas iguais tornam eles pessoas que se sentem medianas no futuro. Que quando eles evoluem, eles se sentem medianos naquilo que fizeram. Por isso a importância de um colégio que traga experiências diferenciadas para os alunos, experiências como experiências de arte, experiências de aprofundamento científico, né? Uma pessoa que é genial em química, pedir para ele fazer reforço de português é perder um talento gigantesco que poderia ter sido desenvolvido. E quando o adolescente desenvolve o talento, ele é feliz. Lembrar que não é preciso ser bom em tudo, né? Dá para ser bom naquilo que Nem você dá. mais gosta, né? Nem dá para ser bom em tudo. Você nunca terá todas as qualidades. Quando você pensa assim, a pessoa ela precisa ser humilde, mas ela também precisa ser entusiasmada. Essa pessoa nem combina. Porque o entusiasmado, normalmente, falta a ele uma certa humildade, porque não é o foco dele ser humilde. O foco dele é ser entusiasmado. Então, se você perguntar para uma pessoa, como que aquele fulano é? Nossa, super entusiasmado, tá, mas de vez em quando ele passa do ponto. Porque ele não tem essa habilidade de ser humilde. Já o outro que tem um foco mais na humildade, nossa, ele é super humilde, uma pessoa tranquila de conversar por isso. Mas ele não é entusiasmado ou inspirador. Então, reconhecer que você é do jeito que você é a primeira fase para a gente chegar no latim felicitas, né? Que é estar mais produtivo e mais fecundo. Se a felicidade é isso, como você vai ser mais produtivo? Descobrindo realmente como você é e aceitando aquilo que você é, os seus valores, aquilo que você aprendeu na sua adolescência. Na adolescência é importante que a gente dê a eles muitas experiências, para eles reconhecerem quais são experiências produtivas para eles e quais não são. Então, a dica para o adolescente é experimentar um pouco de tudo das atividades, de pintura até a parte de montagem e manutenção de computadores, criação de aplicativos. Experimenta um pouco de tudo. Em alguma coisa você vai achar um potencial seu. Legal, muito obrigada mais uma vez.